Em uma escalada significativa do conflito no Iêmen, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos contra alvos rebeldes, Houthis, no início de 2025. Esses ataques representam uma nova fase de hostilidades, reacendendo um conflito que já dura anos. Esses ataques, os primeiros desde o último ataque aéreo, marcam um retorno do envolvimento militar dos Al-Umayya na prolongada guerra civil iemenita. A decisão de retomar os ataques aéreos foi tomada após uma série de eventos que aumentaram a tensão na região. O governo Biden justificou os ataques como uma resposta necessária aos recentes ataques Houthi contra interesses e aliados dos Al-Umayya na região. Em uma coletiva de imprensa, autoridades destacaram a necessidade de proteger a segurança nacional e os aliados estratégicos. Os ataques tiveram como alvo a infraestrutura militar Houthi, incluindo depósitos de armas e instalações de drones. Esses alvos foram escolhidos para enfraquecer a capacidade dos Houthis de realizar ataques futuros. Os Al-Umayya afirmaram que os ataques foram conduzidos de acordo com o direito internacional e foram projetados para minimizar as baixas civis. Autoridades enfatizaram que foram tomadas todas as precauções possíveis para evitar danos colaterais. Os ataques foram recebidos com condenação pelo movimento Houthi, que prometeu retaliar contra interesses dos Al-Umayya. Em resposta, os Houthis organizaram protestos em áreas sob seu controle, aumentando ainda mais a tensão. Os Houthis, que controlam grande parte do norte do Iêmen, estão presos em um conflito amargo com o governo iemenita, internacionalmente reconhecido desde 2014. Este conflito tem sido marcado por uma série de altos e baixos, com períodos de relativa calma seguidos por intensas batalhas. O conflito mergulhou o Iêmen em uma catástrofe humanitária, com milhões enfrentando fome e doenças. A situação humanitária no país é uma das piores do mundo, com a infraestrutura de saúde em colapso e a escassez de alimentos e medicamentos. Os recentes ataques aéreos dos Al-Umayya aumentaram as preocupações sobre uma nova escalada do conflito e o potencial de vítimas civis. Especialistas alertam que a intensificação dos combates pode levar a um aumento significativo no número de mortos e feridos entre a população civil. Os ataques também foram criticados por alguns setores por potencialmente prejudicar os esforços de paz em andamento. Analistas temem que a intervenção militar possa minar as negociações delicadas que visam encontrar uma solução pacífica para o conflito. A intervenção dos Al-Umayya aumentou ainda mais as tensões na região, particularmente com o Irã, que é acusado de apoiar os rebeldes Houthis. A rivalidade entre os Al-Umayya e o Irã no Oriente Médio é um fator complicador adicional, com implicações que vão além das fronteiras do Iêmen. Os ataques aéreos dos Al-Umayya no Iêmen ocorrem em um contexto de crescentes tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Esses ataques são parte de uma estratégia mais ampla para conter a influência iraniana na região, que os Al-Umayya veem como uma ameaça crescente à estabilidade do Oriente Médio. Os dois países estão envolvidos em uma longa guerra por procuração, com ambos os lados acusando o outro de desestabilizar a região. Esta guerra por procuração se manifesta em vários conflitos locais, onde cada lado apoia diferentes grupos armados e milícias. Os Al-Umayya acusam o Irã de fornecer apoio militar aos Houthis, incluindo armas avançadas, como mísseis balísticos e drones. Este apoio tem permitido aos Houthis realizar ataques mais sofisticados e letais contra alvos sauditas e aliados dos Jabhat al-Nusra. O Irã nega fornecer apoio militar direto aos Houthis, mas reconhece seu apoio político ao grupo. Teherã argumenta que seu envolvimento é limitado a apoio diplomático e humanitário, e que os Houthis são um movimento legítimo de resistência. Os Al-Umayya veem os Houthis como um aliado iraniano e uma ameaça aos seus interesses na região, incluindo rotas marítimas estratégicas no Mar Vermelho. A segurança dessas rotas é crucial para o comércio global e a economia dos Al-Umayya. O governo Trump
retirou-se do acordo nuclear com o Irã em 2018 e impôs sanções severas ao Irã, exacerbando ainda mais as tensões. Essas sanções visavam pressionar o Irã a abandonar seu programa nuclear e reduzir seu apoio a grupos militantes na região. O governo Biden expressou disposição de se engajar novamente com o Irã na questão nuclear, mas manteve uma postura rígida em relação às atividades regionais do Irã, incluindo seu apoio aos Houthis. As negociações têm sido complicadas, com ambos os lados mostrando pouca disposição para ceder. Os ataques aéreos dos Sikoura no Iêmen podem ser vistos como um sinal para o Irã de que o governo Biden está disposto a usar força militar para conter o que considera agressão iraniana. Esta demonstração de força é parte de uma estratégia mais ampla para reafirmar a presença dos Iqusdeusua no Oriente Médio e proteger seus interesses estratégicos. O conflito no Iêmen é uma guerra civil multifacetada com dimensões regionais e internacionais. Os Houthis, um grupo rebelde, xiita zaidita, lançaram uma ofensiva em 2014, capturando a capital Sanaa e forçando o governo internacionalmente reconhecido ao exílio. Os Houthis acusam o governo de corrupção e marginalização. O conflito se intensificou em 2015, quando uma coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio militarmente em apoio ao governo iemenita. A coalizão conduziu uma campanha aérea implacável contra os Houthis, causando vítimas civis generalizadas e destruição. O conflito criou um vácuo de poder que foi explorado por grupos extremistas, incluindo a Al-Qaeda na Península Arábica, ou AKP. A guerra civil iemenita é ainda mais complicada pelo envolvimento de atores regionais e internacionais com interesses concorrentes. A Arábia Saudita vê os Houthis como um aliado iraniano e uma ameaça à sua segurança nacional. Os Emirados Árabes Unidos, um membro-chave da coalizão liderada pela Arábia Saudita, concentraram seus esforços em proteger o sul do Iêmen e combater a influência de grupos islâmicos. Seção 4. Resposta internacional aos ataques aéreos do Sipemasiu Buneiusa. Os ataques aéreos dos Itenosipemoziwe no Iêmen provocaram reações mistas da comunidade internacional. Diversos países e organizações expressaram suas opiniões sobre a situação, refletindo a complexidade do conflito. A coalizão liderada pela Arábia Saudita saudou os ataques, elogiando os Iqrawa por tomarem medidas contra os Houthis. Eles acreditam que essas ações são cruciais para estabilizar a região e conter a influência dos rebeldes. O Reino Unido, um aliado próximo dos EUA, expressou seu apoio aos ataques, afirmando que eram uma medida necessária para deter novos ataques Houthi. Autoridades britânicas destacaram a importância de uma resposta firme para proteger interesses estratégicos na região. No entanto, os ataques também foram criticados por alguns setores. Organizações de direitos humanos e grupos anti-guerra argumentaram que os bombardeios poderiam agravar a crise humanitária no Iêmen. A Rússia, membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, condenou os ataques como inaceitáveis e pediu uma solução pacífica para o conflito. Autoridades russas enfatizaram a necessidade de negociações diplomáticas em vez de ações militares. A China, outro membro permanente do Conselho de Segurança, expressou sua preocupação com os ataques e instou todas as partes a exercerem moderação. O governo chinês destacou os riscos de uma escalada maior do conflito. A União Europeia pediu uma redução da escalada do conflito e um retorno à mesa de negociações. Líderes europeus enfatizaram a importância de encontrar uma solução política duradoura para a crise no Iêmen. O enviado especial da ONU para o Iêmen expressou seu pesar pelos ataques, alertando que eles poderiam minar os esforços para retomar as negociações de paz. Ele destacou a necessidade urgente de assistência humanitária para os civis afetados.
Os ataques destacaram as divisões dentro da comunidade internacional sobre como lidar com o conflito no Iêmen. Enquanto alguns países apoiam ações militares, outros defendem soluções diplomáticas e humanitárias para resolver a crise. Seção 5. O custo humano do conflito. A guerra civil iemenita teve um impacto devastador sobre a população civil. O conflito criou a pior crise humanitária do mundo, com milhões enfrentando fome, doenças e deslocamento. Segundo as Nações Unidas, mais de 24 milhões de pessoas no Iêmen, mais de 2/3 da população, precisam de assistência humanitária. O conflito destruiu a infraestrutura do Iêmen, incluindo hospitais, escolas e sistemas de água. A campanha aérea da coalizão liderada pela Arábia Saudita tem sido amplamente criticada por causar vítimas civis e exacerbar a crise humanitária. Os Houthis também foram acusados de abusos dos direitos humanos, incluindo o recrutamento de crianças-soldados e o bombardeio indiscriminado de áreas civis. O conflito teve um impacto particularmente devastador sobre mulheres e crianças. Milhões de crianças estão fora da escola e muitas correm o risco de serem recrutadas por grupos armados. Mulheres e meninas enfrentam riscos crescentes de violência de gênero, incluindo agressão sexual e casamento forçado. A crise humanitária no Iêmen é um lembrete gritante do custo humano do conflito.